O rádio, como a voz é. O rádio é o grande companheiro. Que me encanta no rádio. Tenho muito orgulho de ser radialista. Mas radialista, Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abud. Olá, tudo bem? Está no ar o 4º programa Peças Raras, aqui pelos 90,9 da My News VIP FM. E você também pode ouvir a sua nova rádio dos 90,9 em qualquer parte do mundo, pelo site mynewsvipfm.com.br ou no player do canal mynews.com.br. Hoje é dia de festa por aqui. Vamos celebrar a data de estreia de um dos programas mais criativos da história do rádio, o Você é Curioso, que entrou no ar em 21 de julho de 2001. E para lembrar do clima desse programa de variedades que permaneceu no ar por 19 anos aos sábados, 10 da manhã, pela Rádio Bandeirantes e mais 2 anos no YouTube, vamos contar com participações muito especiais. Você vai ouvir boletins criados especialmente para este programa com alguns dos colaboradores que fizeram história no Você é Curioso? Confira algumas das atrações do Peças Raras de hoje. O caçador das músicas perdidas Antônio Mier relembra boletins e participações que deram um ar saudosista ao Você é Curioso. Magalhães Júnior traz uma das homenagens que gerou repercussão no programa. A Casa Branca sempre foi branca? Aí tem história com o professor Vardy Marques. Se Marcelo Duarte e Silvânia Alves fossem bichos, quais seriam? Guilherme Dominichelli responde no Deu Zebra? Tudo isso e muito mais. O Peças Raras está no ar com o nosso Teste do Dia. E eu quero saber quem está cantando a música Curiosidade, lançada em outubro de 2017 no CD Sem Você Não Há. Pois o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Pois o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade. Se você sabe ou quer arriscar um palpite, mande uma mensagem para o e-mail, atenção, contatopecasraras@gmail.com. Repetindo, contatopecasraras@gmail.com. Todo mundo que acertar vai concorrer à edição atualizada e recheada de novas curiosidades do icônico almanaque de Marcelo Duarte, lançado em 1995. É claro, o Guia dos Curiosos. O homem fez o fogo, por curiosidade. O vento sopra a vela, por curiosidade. E eu agradeço a ouvintes do programa que mandam mensagens nas minhas redes sociais. Hoje vou destacar aqueles que são da época do Você é Curioso. Alexandre Galvão, Irene Batista, Fábio Sinegalha, Denise Corrochano, Zizo Betcher, Dione Cunha, Carlos Cantoni e Rômulo Roma. Muito mais gente curtiu os conteúdos que postei nesta semana no Instagram, @abudmarcelo, relembrando como nasce o Você é Curioso? Se você não ouviu ou quer saber do que estou falando, então vamos de interferência. Interferência. Olá, tudo bem? 21 de julho é uma data histórica para o rádio no Brasil. Foi neste dia, há 25 anos, que estreou na Rádio Bandeirantes o programa com a proposta de responder a sua dúvida sobre qualquer coisa. Afinal, quem não tem alguma curiosidade?
E quem melhor para comandar um programa de rádio com essa ideia do que Marcelo Duarte, o autor da série O Guia dos Curiosos? Quando eu lancei o Guia dos Curiosos em 1995, né, o livro fez um sucesso muito grande e eu comecei a virar figurinha fácil em programas de TV, programas de rádio. Todo mundo queria me entrevistar para falar um pouco das curiosidades, né, porque eu chegava nos programas e ficava contando coisas do livro e que chamavam muita atenção. E uma das emissoras que mais me convidava era a Bandeirantes. Como o Guia dos Curiosos falava de tudo, as pessoas imaginavam que eu era uma pessoa apta a falar sobre qualquer coisa. Então, geralmente, o programa que a Bandeirantes fazia de manhã, ali, eu não lembro exatamente se era o Manhã Bandeirantes já, mas eles ficavam me convidando e nem me contavam qual era o tema, porque o tema do programa ia ser decidido na hora, de acordo com o noticiário. Teve um dia que era sobre grávidas, assim, era uma loucura. E ele disse também que ele acha que já ouviu até dizer que existe um serviço ou loja especializada em atender essas necessidades malucas das grávidas 24 horas por dia. Marcelo, tem algum conhecimento? Você que tem um guia de curiosos, assim, de endereços? Eu fiquei interessadíssimo. Se existir mesmo, pode entrar na segunda edição. Mas acho que hoje a coisa facilitou muito com essas lojas de 24 horas. Né? Hoje, ela falou do hambúrguer, hoje você encontra lojas que ficam 24 horas aberto, restaurante. Dá pra comprar por telefone, Paulo, né? Por internet. São Paulo. Imagina quem tá no interior. Eu ia até falar exatamente, tem um problema do interior e também a gente tá falando de classes com padrão de vida alto, que pode, hoje eu quero comer hambúrguer, o marido sai de noite, tira o roupão, veste a roupa e sai com o seu carro pra comprar. E a classe pobre, né? Uma mulher, então, que tem desejo. Como é que acontece? Então, todas as crianças pobres nasceriam com manchas. Exato. O desejo é um privilégio de classe alta. Eu sou jornalista, sei de algumas coisas, como jornalista, algumas coisas curiosas, mas às vezes eu ficava até com um peixe fora do aquário. Mas eu comecei a gostar do ambiente do rádio. Falei assim, poxa, é um ambiente bem bacana para fazer um programa de variedades baseado no Guia dos Curiosos. E eu cheguei com essa ideia para o Marcelo Parada, o diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes, quando eu lancei o Guia dos Curiosos. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu gosto do seu conteúdo, você vem aqui e grava pílulas para a gente jogar ao longo da programação. Aí eu gravei umas coisinhas e saí de lá com a certeza de que aquilo não ia dar em nada. De fato, não deu em nada, e ainda bem que não deu em nada, porque aí, depois de um tempo, eu procurei o Marcelo Parada e falei assim, olha, eu tô com uma ideia de um programa. Aí ele falou, tá bom, vamos marcar um almoço, né? Ele foi muito gentil, marcou um almoço numa churrascaria. Aí eu apresentei 2 folhas de papel sulfite, que era uma ideia de um programa, que era o Você é Curioso, né? Que eu dei o título. Aí ele pegou o papel e falou, ótimo, começa sábado. Eu falei, mas como começa sábado? Eu falei, mas eu nunca fiz rádio na vida assim, sozinho, né? Ele falou, então vou fazer o seguinte, a Silvânia Alves que é meio dona desse horário. E aí, você toparia fazer junto com ela? Foi claro que topo, né? Preciso de alguém para me ensinar a fazer isso. Né? Fui meio assim. E eu achei que foi uma tragédia. Eu falando parecia uma múmia, assim, lendo o meu roteiro, né? E a Silvânia me ajudando, né? Agora que você já sabe como nasceu o programa, deve ter curiosidade também para conhecer, ou quem sabe relembrar, a abertura da primeira edição do Você é Curioso, em 21 de julho de 2001, que o Marcelo Duarte comentou aí que foi muito difícil para ele fazer, né? Bom, e também foi difícil conseguir essa peça rara, mas com a ajuda do principal memorialista que conheço e que sempre foi uma inspiração para mim, o jornalista Milton Parron, responsável pelo CEDOM, Centro de Documentação e Memória do Grupo Bandeirantes, você vai ouvir aqui como foi a estreia do Você é Curioso em 21 de julho de 2001, há 25 anos. Responda, você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e do jornalista Marcelo Duarte. Bom dia, hoje é sábado, 21 de julho de 2001. A partir de hoje estaremos todos os sábados aqui para contar a vocês muitas curiosidades, trazer muitas informações e esclarecer suas dúvidas mais intrigantes. Sim, porque você também vai poder participar do nosso programa perguntando, respondendo. Vamos tentar responder aquela dúvida que você tem há tanto tempo. Vamos então a alguns destaques de hoje. Você quer saber como criar sacis em sua casa?
Por que a pizza é redonda? Santos Dumont morreu enforcado ou teve um ataque cardíaco? O Você é Curioso está começando com tudo isto e muito mais. Os aniversariantes do dia de hoje, o ator Robin Williams, que completa 49 anos, a atriz Beth Coelho, que faz 39, e o vice-presidente Marco Maciel, que completa 61 primaveras. Todos os sábados também teremos um quiz para você participar. A nossa pergunta de hoje é justamente sobre o vice-presidente Marco Maciel. Você sabe qual é o peso do vice-presidente Marco Maciel, aniversariante do dia? Você pode mandar a sua resposta para cá pelo telefone 3742-5790, 3742-5790, pelo fax 3749-0370, 3749-0370, ou ainda pelo e-mail rbenoir@band.com.br, rbenoir@band.com.br. E no final do programa, entre os que acertarem o quiz de hoje que pergunta qual é o peso do vice-presidente Marco Maciel, nós vamos sortear um ouvinte que vai ganhar um exemplar do livro Guia dos Curiosos. Tá aí a abertura do programa de variedades que Marcelo Duarte criou e apresentou ao lado de Silvânia Alves nas manhãs de sábado da Rádio Bandeirantes. Até o início dos anos 2000, era comum eu ouvir música nos finais de semana. Eu ligava o rádio, deixava o dia todo sintonizado em alguma emissora que tocasse música, isso enquanto arrumava a casa. Mas essa história mudou no início dos anos 2000. Lá por volta de 2004, eu fiz uma viagem junto com um casal de amigos e na rodovia em que nós estávamos, apenas os 90,9 sintonizavam bem. Então, deixei naquela emissora que eu ouvia a semana inteira com programas como O Pulo do Gato, Jornal Gente, Três Tempos e tantos outros que eu gostava durante a semana. E, de repente, eu fui surpreendido com um alto astral imenso e uma entrevista incrível. Eu passei a ouvir então, ali na estrada, o Marcelo Duarte e a Silvânia Alves entrevistando o Zeca Camargo. O Zeca tinha lançado um livro chamado A Fantástica Volta ao Mundo, Registros e Bastidores de Viagem. Em um tom bastante divertido, ele contava aos apresentadores do programa as inesperadas dificuldades que viveu em viagens que fez pelo mundo para uma série de reportagens para o Fantástico da Rede Globo. A partir daquele sábado, não teve jeito, né? O Você é Curioso me fisgou de vez. Até que veio um convite inesperado para que eu fosse o entrevistado. Em 2009, eu separei 10 peças raras do meu acervo e conversei no ar, ao vivo, com os apresentadores do programa. Em 2010, uma nova participação. E em 2011, o início do quadro Interferência, em que reconstituíamos programas de rádio do passado. Bom, e eu tô contando aqui a minha história como colaborador do Você é Curioso, porque a de muitos outros colaboradores foi parecida. E aí tem história. Então é hora de chamar o professor Vardy Marques. Aí tem história. Olá, curiosos! Esse é um boletim especial. Não é sempre, na verdade é bem raro, mas é possível que um ouvinte de rádio passe a fazer parte do seu programa favorito. Bem, foi o que aconteceu comigo e aí tem história. Em 2013 eu era professor em uma universidade importante aqui em São Paulo, nas áreas de comunicação e arte. Um dia um aluno de jornalismo me perguntou, uns minutos antes de começar a aula, se eu sabia dizer se a Casa Branca, onde mora o presidente dos Estados Unidos, sempre fora branca ou se tinha tido alguma outra cor. Bom, eu respondi que, por acaso, eu sabia sim, e expliquei rapidamente o que tinha acontecido. Por que ele me perguntou aquilo justamente para mim? Bom, é que a minha disciplina era Estética e História da Arte. E sempre que a gente se envolve no universo da arte, da cultura e da história, acaba sabendo de muitas curiosidades a respeito de um monte de coisas. O aluno era Yuri Cavalieri, hoje na Rádio Itatiaia. Terminada a aula, ele me disse: Vardy, você diria isso que me falou sobre a Casa Branca num programa de rádio ao vivo? Claro, sem problema, por quê?
Bom, eu estou estagiando na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você já ouviu falar de um programa chamado Você é Curioso? Claro, Yuri, eu sou ouvinte há muitos anos. Você topa? Bom, então no sábado seguinte, num horário combinado, o telefone de casa tocou e pela primeira vez falei com Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Dias depois, Marcelo me perguntou se eu faria um especial sobre a Primeira Guerra Mundial com um boletim a cada sábado durante um mês. Feito! Em janeiro de 2014, Marcelo me chamou para almoçar e fez o convite. Ali mesmo, na mesa do restaurante, fixamos o formato e o nome do quadro. Aí tem história. Estreiei naquele ano como colaborador fixo, fazendo parte de um time que eu admirava muito e tendo o prazer e a honra de chamar a todos de colegas e amigos. Quando o programa saiu da rádio e foi para a internet, mudou o nome para Olá, Curiosos. Como aquele era e é o meu bordão inicial, Marcelo gentilmente perguntou se poderiam usá-lo para dar nome ao programa em nova fase. Claro que concordei. E assim seguimos participando até o fim. Deixa eu retificar uma coisa. Se eu encerrar esse boletim sem explicar o negócio da Casa Branca, eu acho que o Marcelo Abud vai sair pelo microfone da rádio e me estrangular. É o seguinte. Bem, a Casa Branca começou a ser construída em 1792. E ela foi feita com uma pedra chamada arenito. E a cor do arenito é um cinza claro. Acontece que é uma rocha muito porosa e no inverno deixava entrar muito frio. Então, em 1798, a casa foi pintada, a casa que era cinza claro, foi inteiramente pintada de branco. Não, ela foi pintada com cal. E o cal é branco, ela não foi escolhida a cor branca. Pintaram de cal para vedar essa porosidade da pedra. Então, desde 1798, ela foi pintada de branco. Houve um grande incêndio por lá em 1814 e voltaram a pintar de branco quando ela foi restaurada. Tá? Então, a Casa Branca não começou sendo branca, ela era cinza claro e depois tornou-se branca. Essa foi a resposta que eu dei para o Yuri e que acabou me colocando dentro do programa Você é Curioso? E então seguimos participando até o fim, ou como costumo dizer, até aquele fim. Afinal, o mundo da história é um contínuo recomeço. Interferência. Silvânia Alves merece nossos aplausos. Ao longo da história do Você é Curioso, a apresentadora já se arriscou algumas vezes a cantar. Uma delas foi em 2011, quando, afinadíssima, com Gal Costa ao fundo, interpretou um dos clássicos de Tom Jobim e da Bossa Nova. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. Em outra oportunidade, com o acompanhamento da Banda Paralela, Silvânia deu voz a mais um clássico da MPB, Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha. Digamos que a instrumentação original da Banda Paralela é quase uma segunda voz neste dueto. É sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem. Em 2014, uma espécie de Transilvânia foi realizada ao vivo, com a participação de Silvio Brito no programa. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It is easy to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you're most alone, the memory of love will bring you home. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. Marcelo Abud para o Interferência do Você é Curioso? O amor talvez se faça de conflitos de paixões.
ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Nossa, um momento especial aqui. Olha, eu perdi um pouquinho aí no meio. Eu também errei um. Só, hein, Silvana? Sua consagração hoje. Pra mim também. Se for medir minha pressão agora, dá uns 20, assim, né? Morrer de vergonha. Eu gravei essa versão há muito tempo atrás. E já que entramos no clima musical, chegou a hora da participação de Antônio Mir, gravada com exclusividade para este especial do Peças Raras aqui na My News VIP FM, nos mesmos 90,9 em que o Você é Curioso fez história. Atenção, senhores pais, vem aí mais um campeão de audiência. Os Caçadores da Música Perdida. Sou fã do Você é Curioso desde o primeiro programa em 2001. Era um daqueles ouvintes fiéis e no ano de 2003 fui convidado e passei a integrar a equipe de colaboradores do programa com o quadro Os Caçadores da Música Perdida. A ideia era atender solicitações de ouvintes que pediam músicas por não lembrarem mais as letras ou quem as cantavam. No início, apresentei o quadro em parceria com outro colaborador do programa, o Antônio Carlos Cabreira. Como ele já apresentava o quadro Mofolândia, depois de um tempo, segui apresentando sozinho os outros boletins. Se a fórmula deu certo? Creio que sim. Afinal, até 2021 foram centenas e centenas de boletins gravados e outras tantas participações ao vivo. Com o passar dos anos, numa evolução natural, além de atender os ouvintes, também passei a trazer curiosidades sobre músicas que marcaram época, muitas vezes contando com a participação ao vivo no estúdio dos autores e intérpretes. Foram momentos com muitas histórias inéditas, divertidas e até comoventes para vários deles. Eram bate-papos bem informais e descontraídos, conduzidos com maestria por Silvânia Alves e Marcelo Duarte. O quadro acabou criando uma onda saudosista, dando um gás àqueles antigos sucessos nacionais e internacionais, passando pelo brega, pop e o rock. Também foram relembradas várias trilhas sonoras de desenhos, seriados, programas, filmes, em dezembro, fazíamos o nosso tradicional especial de Natal, com as mais variadas músicas natalinas para festejar e encerrar mais um ano. Foi uma enorme honra participar do programa por mais de 16 anos e fazer parte de sua fantástica equipe de colaboradores. Parabéns Silvânia Alves e Marcelo Duarte pela passagem do 25º aniversário de lançamento do programa Você é Curioso? Antônio Mir para Os Caçadores da Música Perdida. O Mir citou que no início apresentava o quadro juntamente com Antônio Carlos Cabreira. No Mofolândia de 30 de novembro de 2010, Cabreira nos sintoniza com a história da Máquina do Som. Você é Curioso está começando. Mofolândia.
início dos anos 70 ainda não existiam as rádios FM. As rádios AM reinavam absolutas, com diversas emissoras que misturavam notícias, esportes e um pouco de música. Uma dessas emissoras chamou a atenção do público jovem pela proposta musical e principalmente por um de seus locutores. Ele chamava-se Antônio Celso. Na programação Excelsior, 50% de música Brasil. Antônio Celso comandava a Excelsior AM de São Paulo no período mais criativo da existência da rádio. Excelsior, a máquina do som, lançava no Brasil artistas e músicas que eram sucesso na Europa e nos Estados Unidos, o que era incomum na época. Muitas músicas demoravam até 2 anos para chegar ao Brasil. A Excelsior encurtou esse período e lançava as músicas quase ao mesmo tempo que no exterior. Antônio Celso criou programas especiais como o Agente Internacional. Agente Internacional. A notícia musical do momento. E Superstars, entre outros. Superstars. Bee Gees. Olivia Newton-John e John Travolta. Beatles. A Excelsior foi uma das primeiras rádios a lançar LPs com coletâneas e sucessos internacionais que eram apresentados em sua programação. Fique agora com o comercial do baile da Excelsior do final dos anos 70. Neste sábado, 10 da noite, mais um baile da máquina. Com os comunicadores Antônio Celso, César Fofá, Deuclésio Gomes, Jorge Chambelém e Wellington de Oliveira. Antônio Carlos Cabreira, do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br, para o Você é Curioso? Quem chega agora nesta edição comemorativa dos 25 anos de estreia do Você é Curioso, aqui na My News VIP FM 90,9, é o Guilherme Domenichelli. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Uma homenagem para os meus queridos amigos Silvânia Alves e Marcelo Duarte. E eu vou homenageá-los com alguns animais. Como eu gosto muito do grupo das aves, eu escolhi 2 animais, 2 aves, para representar Marcelo e a Silvânia. O Marcelo eu escolhi as corujas. As corujas são animais que desde a Grécia Antiga trazem muita sabedoria, com seus grandes olhos observam tudo e são muito atentos, muito sábios, muito inteligentes. É o que eu vejo, Marcelo. No mundo todo tem muitas espécies de corujas. E no Brasil, algumas bem marcantes. E a maioria das pessoas conhece principalmente a coruja buraqueira, aquela que faz um ninho no chão, e ela é bastante comum em várias regiões do Brasil. A Silvânia Alves, eu quero homenageá-la com uma ave fantástica, o irapuru, uma ave da Amazônia, que tem o canto mais lindo e mais mágico entre todas as aves. E eu, além de ser uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, a Silvânia Alves tem uma voz maravilhosa, na minha opinião, a mais linda em todas as rádios do Brasil, porque tem uma voz muito linda e eu homenageio a Silvânia com o irapuru da Amazônia. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Reportagens curiosas também marcaram o programa que fez história no rádio entre 2001 e 2019 nas manhãs de sábado da Bandeirantes. Uma delas emocionou até o saudoso José Paulo de Andrade. Vamos relembrar com Cláudio Junqueira, que tinha o quadro Plantão Trapalhão. São 6h04. Cláudio Junqueira. Cláudio, mas que surpresa agradável ouvindo Você é Curioso do último sábado com aquela historinha que o delegado contou. Você viu só, Zé? Você participando aí do Curioso também, né? Nesse que seria um BO curioso, né, Zé? Pois é, então vamos repetir o nome aí da autoridade. Vamos lá, é o Dr. Ricardo Staneve, titular do 17º Distrito Policial, que é a delegacia do Ipiranga. Quer dizer que alguém foi da parte do gato na delegacia dele? Logo do gatinho do pulo, Zé, vê se pode. Olha, que maldade. É verdade, na verdade tentou dar parte, né, Zé? E tudo acabou sendo esclarecido, né? E o problema não era o gato, sim a deficiência auditiva
daquela senhora, dona de uma pensão. Quem não acompanhou a nossa reportagem no sábado durante o Você é Curioso, há 30 anos atrás, em 1982, uma senhora dona de uma pensão no Ipiranga acordava, né, e já colocava o rádio no último volume para acompanhar o pulo do gato. E aí todos da pensão, é claro, tinham de acordar, né, Zé? Quando um vigilante noturno, chegava justamente naquele horário que começava o programa para dormir, aí não conseguiu convencer a senhora a baixar o rádio, foi dar queixa na delegacia, mas não contra a dona da pensão, porque ele temia ser despejado, e sim contra o gatinho do pulo. E aí, aquela história que nós já conhecemos, mas quem não acompanhou e quiser acompanhar, está no site aí, pode acompanhar o nosso B.O. Curioso de sábado, que foi sobre o pulo do gato, e uma homenagem a você, né, Zé, que voltou ao comando do programa aí recentemente, após aquele período de recuperação, e foi uma história bastante curiosa. Foi mesmo, viu? Bom dia então, doutor Ricardo. Tá inativa, né? Já faz tempo que aconteceu isso, né, Cláudio? É verdade. E curiosamente, o doutor Ricardo Staneve, naquela ocasião, já estava lá na delegacia de Ipiranga. Agora, recentemente, no ano passado, ele voltou a comandar o serviço policial e nos contou essa história curiosa que nós guardamos para veicular justamente no seu retorno, Zé. E vamos chamar agora Cláudio Junqueira e os bastidores das histórias mais engraçadas que acontecem em nossas delegacias. Plantão Trapalhão, com Cláudio Junqueira. 5:30, está um calor daqueles, viu? Era ao som do pulo do gato que uma pensão no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, despertava todas as manhãs em 1982, há 30 anos. No local moravam várias pessoas, principalmente imigrantes. Era um grande casarão antigo que se transformou em habitação coletiva. Na época, essas moradias se chamavam cortiços e depois pensão. Cada família tinha um pequeno quarto e cozinha. O banheiro e o tanque eram de uso coletivo. Mas por que todos os moradores tinham que acordar quando começava o programa? O delegado Ricardo Staneve explica. A dona dessa casa, ela tinha por hábito, herança do marido que ela era viúva, ouvir o pulo do gato. E àquela época, o pulo do gato não começava nem às 6, nem às 5:30 como hoje, e sim às 6:30. Está na hora de ligar o meu radinho. A tal senhora de 70 e poucos anos seguia religiosamente a tradição deixada pelo falecido. A portuguesa ouvia a rádio com um volume muito alto e passou a incomodar um inquilino em especial, que era vigilante noturno e chegava justamente naquele horário para dormir. Como não houve entendimento com a dona da pensão, o morador foi à polícia para registrar um boletim de ocorrência. Só que ele temia ser despejado e não queria problema com a tal senhora, que era muito brava, enérgica e durona. Então ele falou para o escrivão que a queixa seria contra um gato. Então está lá, perturbação do sossego. Averiguado um homem que se diz chamar José Paulo de Andrade e seu gato. Olhei para a cara do escrivão, olhei para a cara do queixoso, falei, o que está acontecendo aqui? A autoridade policial pediu que o reclamante explicasse a questão. Ele disse, sabe o que é, doutor? Às 6:30 da manhã, em ponto, vinha um estridente sonoro. Gatinho, urrando no rádio, porque aquela senhora, já com uma acuidade auditiva deficitária, em função da idade, colocava o rádio no último volume. O que falaste, teu gajo? O delegado então argumentou com o homem que o problema não tinha nada a ver com o programa, e sim com a portuguesa, que não ouvia bem. Pois não? A senhora foi chamada à delegacia e o clima esquentou. Raios! A senhora de trás dos montes, mas daquela bem teimosa, daquela bem tacanha, daquela bem autoritária, e eu me recordo até hoje o tilintar dos tamancos dela entrando na delegacia, possessa da vida, os brincos de pérola, o colar de pérola, os olhos bem azuis. Ela dizia o seguinte, que o inquilino tem que morar naquilo que lhe oferece e pagar o aluguel. Só vais desligar o meu radinho por cima do meu cadáver.
Mas, segundo o delegado Ricardo Staneve, que recentemente voltou a comandar o Distrito Policial do Ipiranga, tudo foi resolvido com muita conversa e paciência. Ele passou, esse senhor, a morar no último cômodo da propriedade, onde o barulho já não chegava mais com aquela incidência, e esse gato que outrora importunava-o com incidência maior, se é que o importunou doravante, foi menor e aí a coisa foi contemporizada. Mas, para o Zé Paulo, custou um inquérito a menos sem que ele soubesse. Que fique bem claro e registrado, ele me deve essa. E o gato mais famoso e tradicional de São Paulo, que não tinha nada a ver com o problema, continua dando seus pulos diariamente, das 5h30 às 7 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que o boletim do Cláudio Junqueira teve a participação do Leandro Gouveia. O Leandro Gouveia deve ter feito as vozes da mulher portuguesa, ali, né? E a sonorização achando que era o Leandro. A sonorização do Everton Massey. Muito curioso mesmo, né? Muito bom. E já que lembramos de José Paulo de Andrade, um dos jornalistas que mais tempo esteve no ar pela Bandeirantes, vamos também ouvir de novo uma participação do colega Salomão Esper. Ele protagonizou um dos momentos mais marcantes e curiosos quando foi homenageado pelo aniversário em 26 de outubro de 2014. O saudoso jornalista estava completando 85 anos de idade e o programa foi inteiramente dedicado a ele. Vamos relembrar do momento em que Salomão é surpreendido ao ser convidado para dar voz a uma poesia. Agora você vai participar de um outro momento. Outro momento. Você é curioso. Que é o seguinte, Salomão, você, no final do Jornal Gente, você abre um livro que você geralmente traz com poesias maravilhosas que na sua voz ficam melhores ainda. E nós queremos provar no final do programa que com a sua voz e com o seu talento, tudo pode se transformar em poesia. Então nós gostaríamos que você lesse esse texto para nós agora no encerramento do programa. Por favor. Olha, com imenso gosto. Agora, não se esqueça que não se retira da garganta com muita facilidade a farinha. Eu percebi. Então, se houver alguma... Tô engasgando aqui. Se eu, ao contrário do seu vaticínio muito amoroso, muito carinhoso, né? Eu falhar... Não, eu entendo porque eu dei uma falhada boa aqui. Primeiro um gole de água. O tá me passando até a água aqui para... Vamos. Então, para molhar a garganta e tirar qualquer resquício, né? Enquanto isso, ele tá aproveitando, já tá surpresa. Salomão não ensaiou, vai ser. Sai tudo nas reentrâncias. Eu percebi. Da laringe. Fica sempre um pouco residual. Mas vamos lá, Salomão. Dê um show. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo para te aquecer. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho 1000 braços para abraçar-te, 1000 bocas para beijar-te, 1000 noites para viver. Tenho um mundo que é cor-de-rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas. É só dizer que sim. Sensacional, Salomão. De quem é? Eu sei que é o Cid Magal que canta. Tem um mundo de sensações, um mundo de vibrações. Posso te oferecer. Com aquela voz do tubo, hein? Do anúncio, da publicidade que ele se permitiu fazer. E olha só, um presentinho nosso, depois de tanto biscoito de polvilho que você sempre nos forneceu. Alguns biscoitos para você, não é da mesma qualidade. Está sendo entregue aqui. Oxi. E a gente queria agradecer de você ter ficado mais essas 2 horas aqui com a gente. Olha, foi pouco. Foi de coração essa homenagem que nós fazemos a você. Muito obrigado mesmo. Eu estou comovido até agora, porque já estava juntando minhas coisas para sair do estúdio quando recebi. Não foi intimação, foi um convite do
Marcelo e da Silvana para que eu participasse do programa. Se eu tivesse algum compromisso inadiável, ainda assim ele seria adiado. E não me arrependo em nada no final dessa entrevista. Vocês foram muito generosos comigo, fizeram com que os ouvintes ficassem mais generosos ainda do que são habitualmente com a nossa atuação diária. Trouxeram amigos, né, à minha volta. Está aqui o Renato Lombardi ainda até agora, depois de anos de separação. Separação física. Mas é sempre uma permanência importante. Cada vez que há algum acontecimento na área policial, a gente se lembra do Renato Lombardi. Agradeço àqueles que fazem do Você é Curioso um dos mais importantes programas do rádio de São Paulo. A todos eles e também por inspiração, por insinuação, por aconselhamento, até por pedido de Marcelo e de Silvânia, dedico a mim uma atenção até imerecida. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Salomão. E parabéns. Magalhães Júnior é outro colaborador que gravou uma participação especial aqui para o Peças Raras na My News VIP FM em 90,9. Vamos ouvir? Olá, ouvintes do My News VIP FM. Olá, meu amigo Marcelo Abud. Primeiro de tudo, parabéns pelo programa Peças Raras e também parabéns pela iniciativa de homenagear os 25 anos da estreia do programa Você é Curioso, programa que teve grande importância no rádio brasileiro e onde, junto ao Marcelo Duarte e a Silvânia Alves, você e eu, além de colaboradores, fomos muitas vezes parceiros. Lembra disso? Eu tive o privilégio de colaborar por pouco mais de uma década com o programa, procurando levar curiosidades que resgatassem a memória do humor, tanto no rádio brasileiro quanto na TV brasileira. E durante todo aquele tempo, eu tive inúmeras respostas positivas e gostaria aqui de lembrar uma das que mais me marcaram. Foi quando eu fiz uma homenagem a um grande ídolo dos meus tempos de criança e também de adolescente, Sérgio Andrade, o Arapuã. Algumas provas de que Deus é brasileiro, assim, trabalhou 7 dias, nunca mais fez nada e está cobrando royalty até hoje. Segundo, nunca foi à escola, porque já naquela época a escola era uma merda. Foi traído por um companheiro de partido ali perto de Belo Horizonte. E a prova final e indiscutível. Morreu entre ladrões. Deus era brasileiro. Arapuã foi publicitário, escritor, roteirista de programa de TV, apresentador, jornalista, um frasista marcante. Suas frases, sobretudo na coluna Ora Bolas, nos anos 50, 60, ali no Jornal Diário da Noite, depois no Última Hora, eram frases sempre cheias de muita ironia, sátira e reverência. Foi dele, por exemplo, a frase que dizia: não fosse o 1º de maio e a maioria dos nossos políticos passaria o ano sem ter um dia de trabalho. Bom, naquele sábado que eu homenageei o Arapuã, eu fui o último a entrar no ar, o último colaborador a participar do programa. Logo em seguida veio o final do programa, que era ali por volta de meio-dia. 20 minutos depois, mais ou menos, tocou meu telefone, eu atendi e era a viúva do Arapuã, a senhora Maria Helena. Ela havia ligado para a Rádio Bandeirantes, pedido para falar com a Silvânia Alves, se identificou e pediu o meu contato. Ela estava muito emocionada, porque o Arapuã, que havia morrido em 2009, desde então, ninguém mais havia falado nele. E a sua emoção, ela se devia muito à forma como nós, no programa Você é Curioso, havíamos passado as informações sobre o Arapuã. E aquele telefonema, além de me emocionar muito, Marcelo, me deu a real dimensão da importância do Você é Curioso, que além da curiosidade em si e do entretenimento, trazia o fundamento da comunicação, que é a informação verdadeira. Grande abraço, meu amigo Marcelo Abud,
Muito sucesso para o Peças Raras aí no My News VIP FM. E o Maga é um dos mais experientes e criativos autores de programas de humor do rádio e da TV. Já passou, por exemplo, pelo Balancê lá nos anos 80. E entre os mais recentes está A Praça é Nossa. No dia 20 de abril de 2013, Magalhães Júnior escreveu esquetes para uma edição especial do Você é Curioso? Em O Estúdio é Nosso, a equipe de colaboradores do programa deu voz aos textos de Maga. Acompanhe mais este histórico momento do rádio brasileiro. É a radionovela que você escolheu para começar. Vamos então reviver o clima das grandes radionovelas com os nossos grandes e apresentar o elenco. Então, vamos apresentar o elenco que fará a radionovela. O elenco fará César Monteiro. Olá. Marcelo Duarte. Aqui. Marcelo Abud. Presente. O nosso galã! Silvânia Vida Alves. E Luiz Flávio. Todos com a sonoplastia de Fabiano Vilas Boas. Fabiano, capricha. Nós vamos entrar pra história hoje. Não sei o que significa isso, mas entraremos. Então, primeiro... Bem, né? A gente vai chamar de Estúdio é Nosso? Tá combinado? Tá combinado. Não vai dar problema depois com o Carlos Alberto? Não, eu acho que não. Não? Se der, eu garanto um emprego aqui. Peraí. Vamos colocar uma musiquinha, então? Vamos colocar uma musiquinha pra entrar no clima do Estúdio é Nosso. Isso não vai dar problema também. Só se der com o Carlos Imperial, né? Que é o autor da música. Hoje eu acordei com saudade. Então vamos lá. Pronto. Prepare-se porque breve a Rádio Curioso virá com um novo sucesso em radionovela. Numa criação do grande novelista Milton Neves, vem aí Amorchandising, a novela comercial. Amorchandising é uma novela que tem tudo o que você gosta. Até parece o Supermercado Alonso, a felicidade do seu bolso. Amorchandising tem romance e paixão. Me sinto tão protegida com você, seus braços são fortes. Sim, querida, tenho braços fortes mesmo. Veja meus músculos, parecem 2 pãezinhos. Mas não se comparam aos pãezinhos da padaria Maria de Lourdes, a Rua do Português 99. Querida, adoro sua boca, seus braços, suas pernas. Sei porque você gosta das minhas pernas, porque elas são lisinhas. Também pudera. Ela depila com creme Depilol? Pelo sim, pelo não? Ou se Depilol na sua depilação? Novela Amorchandising é como as pilhas alcalinas Molecel. É tensão garantida o tempo todo. Mas o que é isso? Oh não, meu marido! Meu Deus, o que ele está fazendo com aquele revólver na mão? Vou acabar com vocês dois, traidores. Preparem-se porque vou atirar. Droga, meu revólver falhou! Meu amigo, isso é porque você não está usando o revólver de marca Papum. Falou o revólver, falou o Papum, tiro certo na sua compra. Não tem problema. Se o revólver falhou, vou lhe dar uma surra até lhe quebrar todos os dentes. Não, não faça isso, não. Por quê? Acha que não tenho força para quebrar todos os dentes do seu amante? Não, força você tem, mas... Mas ela sabe que é impossível meus dentes quebrarem, porque estão protegidos pelo creme dental Boa Saliva. Com creme Boa Saliva, seus dentes resistem até ao soco do Anderson Silva. Não perca a novela Amorchandising pela sua Rádio Curioso. Amorchandising, a novela que é com o batom Toloca. Sucesso na base do boca a boca. Uau, fim do primeiro sketch. Sem ensaio, né? Temos que deixar bem claro que é tudo sem ensaio, né? Muito legal. O que vem agora? Bom, já que a gente tá falando com o Domênico sobre animal, né? Vamos fazer um jornal dos animais, o Jornal Animal. Opa, esse eu tô? Quem que tá? Deixa eu ver. Abud, Guilherme, Silvânia e eu.
Oh, então tá. Esse eu sou a claque. Você é a claque. Vamos lá, sou a claque. Está no ar mais uma edição do Jornal Animal, num oferecimento das ferraduras Sacripanta. Ferraduras Sacripanta, a ferradura do cavalo burro, que é uma anta. Primeira notícia, Loteria Animal. Saiu o bilhete premiado da Loteria Animal e o vencedor é um cavalo. Ao receber o prêmio em dinheiro, o sortudo equino declarou: "É hoje que eu vou lavar a égua." Notícia invertebrada. Pesquisas finalmente revelaram por que toda centopeia vai para a lua de mel e volta virgem. É que até a centopeia conseguir botar as 50 pernas para um lado e as outras 50 pernas para o outro lado, o centopeio já dormiu. E agora, fala o nosso correspondente diretamente do Planeta dos Macacos, jornalista Hugo Orila. É com você, o Gorila. Alô, amigos, aqui no Planeta dos Macacos o governo vem enfrentando problemas com o Partido dos Macacos Prego. Motivos: os macacos pregos não querem apoiar a lei que libera o uso do martelo. Segundo os macacos pregos, martelo só causa dor de cabeça. E ontem, para a surpresa dos fãs, foi fechada a casa argentina de shows chamada Orangotango. Ao ser perguntado por que tomou essa atitude intempestiva, seu dono apenas respondeu: "Sei lá, acho que acordei com a macaca." Direto do Planeta dos Macacos, repórter Hugo Gorila. E agora, a nossa correspondente do mundo das aves, repórter Silvânia Alvestruz. Olá, amigos! Aqui no Mundo das Aves ainda está repercutindo a pesquisa que confirmou que todo pato é bígamo, porque vive com 2 patas. Também causou furor o pedido dos Estados Unidos para que certa ave do Pantanal seja americana. A alegação é de que seu nome tem tudo a ver com a língua inglesa. Essa ave é Tuiuiu. Repórter Silvânia Alvestruz com exclusividade para o Jornal Animal. E chegamos ao final de mais uma edição do seu Jornal Animal, que teve o patrocínio da fábrica de barcos Cascavel. Para atravessar o rio, não tema, a Cascavel dá o bote e você rema. Até a próxima. Vamos lá, o que vem agora? Então, nós vamos estar fazendo agora, então, um telefonema de telemarketing com Marcelo Duarte, por imposição, e Gilmar Lopes. Tá preparado? Bora. Vamos lá. Alô? Bom dia, senhor. Com quem tenho o prazer de estar falando? Quer falar com quem? Ah, te peguei! Não, vamos começar de novo, sério. Queria ver se ele era bom de improviso. Cheguei, blá, 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 blá. Não, vamos começar sério. De novo, Toca o telefone de novo. Toca o telefone de novo. Alô? Bom dia, com quem tenho o prazer de estar falando? É Marcelo Duarte. O senhor já conhece os nossos serviços do Cemitério Garden Deer Place? Não, ainda não tive o prazer. Entre milhares de pessoas, o nosso sistema foi estar selecionando o senhor para estar vindo conhecer o nosso showroom, pois estamos com uma promoção especial para o Dia dos Finados. Olha, eu agradeço, mas é que eu não tô pretendendo morrer ainda. Ora, não seja pessimista. Hoje o senhor pode estar falando comigo. Hoje e amanhã pode estar sendo mais um dos milhares de clientes do Cemitério Garden Deer Place. O lugar ideal para morrer.
São mais de 1.000 metros quadrados de áreas verdes. O senhor consegue estar imaginando o que é isso, senhor? Não, consigo, claro, mas eu não estou interessado no momento. Olha, e se eu lhe disser que temos covas totalmente iluminadas, senhor, e arborizadas para quem tem medo de fantasmas? Olha, eu preciso desligar, mas esse papo de cemitério me deixa até com falta de ar. Ah, já entendi. O senhor sofre de claustrofobia, senhor? Então precisa estar vindo aqui para conhecer os nossos famosos jazigos ao ar livre, onde o morto fica em contato com a natureza e respira o ar puro da relva, senhor. Olha, eu não tenho claustrofobia. Aqui em casa ninguém tem claustrofobia, nem eu nem minha esposa. Ah, por falar em esposa, senhor, o senhor poderia estar trazendo ela também, porque nós temos jazigos Love Me Dead em forma de coração para casais que querem ser enterrados juntos. Não, nem eu nem minha esposa estamos interessados em ver nada desse cemitério. Mas veja bem, senhor, o senhor pode estar fazendo agora a reserva do seu jazigo e estar sendo contemplado com uma carteirinha de sócio exclusivo e um lindo botão com a frase: sou morto, mas sou feliz, senhor. Olha, eu agradeço a sua oferta mais uma vez, mas acontece, olha, presta atenção, que no momento eu não estou em condições financeiras para fazer nenhuma compra. Ah, entendi, senhor. O senhor está duro, né? Pois então saiba que o Garden de The Place é um lugar ideal para quem não tem onde cair morto. O senhor pode estar fazendo uma visita, estar tomando um cafezinho e vamos estar tendo o maior prazer em estar lhe apresentando toda a nossa linha de jazigos. Modelo simples, duplex e triplex, senhor. Olha, eu já disse que eu não estou interessado! Olha, tem certeza, senhor? O senhor vai estar desperdiçando a oportunidade de ter uma das melhores mortes da sua vida, senhor. Olha, eu tenho certeza. Eu faço questão de desperdiçar isso. Perfeitamente, senhor. O cemitério Garden Dead Place, o seu lugar definitivo, agradece a sua atenção. Mas caso amanhã o senhor esteja morrendo, pode estar nos telefonando que logo estaremos mandando uma viatura para estar indo lhe buscar. Sabe o que eu prefiro estar fazendo? É estar mandando você pra blá, 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 blá. Ó, achei uma voz de palhaço aqui, né? Ficou parecendo palhaço, né? E é com esse humor e alto astral, com a nossa lembrança de um dos programas mais criativos da história do rádio, que a gente espera ainda ouvir um dia novamente, que esta edição do Peças Raras, aqui pelos 90,9 da sua nova emissora, a My News VIP FM, vai chegando ao fim. Eu espero sua mensagem pelo e-mail contatopecasraras@gmail.com ou pelo Instagram @abudemarcelo. E se você quiser ouvir novamente este e outros programas Peças Raras levados ao ar na My News VIP FM, basta ir ao podcast Peças Raras, que está 24 horas em sintonia com você, na sua plataforma de áudio preferida ou em youtube.com/Pecas Raras. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Vanessa Rabelo. O que me encanta no rádio é ser companhia de tanta gente legal todos os dias. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Você ouviu Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abude.